Olá, queridos alunos e alunas. A aula de hoje é sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Esta aula então é referente ao módulo 33 da apostila 7. Para começar a aula de hoje, nós vamos iniciar tentando descobrir a altura de um determinado prédio. Veja só, nós temos aqui a seguinte pergunta: qual é a altura do prédio apresentado? Então veja só, nós temos um prédio aqui, né, lindo e maravilhoso, que está sendo aqui iluminado aqui pelo nosso sol, certo? Então veja só, nós temos as seguintes informações. Eu quero descobrir a altura do prédio, beleza? Então a altura do prédio, ela vai da onde? Ela vai então aqui do seu, digamos que seu pico maior até o chão. Tudo bem? Deixa eu construir uma reta. Esta aqui, pessoal, representa o quê? Representa a altura do prédio, beleza? E aí, então, nesse sentido, você pode fazer... o que você pode fazer para conseguir calcular a altura do prédio? Você pode, então, ir lá, pegar uma fita métrica, ir lá e medir a altura desse prédio, certo? Só que seria muito trabalhoso, né? Você ter que ir até lá e pegar uma fita e medir, talvez a fita não dê o tamanho. Então isso acaba sendo um pouco complicado. Existem algumas formas, então, muito mais fáceis de você conseguir medir a altura desse prédio. E é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Mas primeiro, vamos ver o que nós já vimos. Percebam aqui, então, que para você conseguir medir a altura desse prédio, ele é esta linha vermelha, né, essa linha reta vermelha, e você tem aqui, então, pessoal, o que? Você tem aqui a medida, então, do chão, né, de um ponto do chão até o prédio, tudo bem? Então, olha só, o ponto está localizado aqui, você tem essa medida. E você tem também aqui uma linha reta que vai até o pico do prédio, né? Formando, então, um ângulo de 30 graus. Beleza? Formou um ângulo de 30 graus ali. E aí, percebam, veja que para você descobrir a altura do prédio, percebam que ela acaba formando aqui o quê? Um triângulo retângulo. Quer ver? Eu vou desenhar um triângulo retângulo e vocês vão me dizer se parece ou não. Olha só, não ficou mais ou menos parecido? Então, veja só, se você tem um triângulo retângulo, o que você pode fazer para você conseguir calcular o tamanho, então, de um determinado lado do triângulo retângulo? Você pode utilizar, então, o que nós chamamos do Teorema de Pitágoras, que ele é dado por b ao quadrado mais c ao quadrado igual a ao quadrado, né? Ou também, é claro, ele pode ser escrito de outra forma, né? Que é, então, a ao quadrado mais a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Também pode ser escrito dessa forma. O A é quem? O A é, então, a hipotenusa. O B é o cateto e o C também é o cateto. Beleza? Só que percebam que eu tenho só a medida de um lado. Tudo bem? Que é a medida, então, do cateto. Que é essa medida aqui. Essa medida aqui ela está medindo cerca de 63 metros. Beleza? Esta medida aqui, então, é uma medida de um cateto. Só que o que acontece? Eu não tenho a medida da altura, né, porque eu estou tentando encontrar, e eu não tenho a hipotenusa, certo? E o que acaba acontecendo com isso? Acaba acontecendo que eu preciso de pelo menos duas informações para descobrir a altura desse prédio, pelo Teorema de Pitágoras. Só que não dá certo. Então o que nós vamos fazer? Para conseguir descobrir a altura do prédio apresentado, uma das formas é através das relações trigonométricas no triângulo retângulo, que nós vamos apresentar agora. Veja só, vamos aqui para baixo. Aqui embaixo nós temos um triângulo retângulo, muito parecido com o outro. Lembrando, o que é um triângulo retângulo? Ele precisa ter essa informação aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo caracterizado, a característica dele é, ele precisa ter três lados, precisa ter um ângulo de 90 graus. Essas são as informações. Agora então, pessoal, percebam aqui que nós vamos ter o valor de C, o valor de A, que é a hipotenusa, e o valor de B. Nesse sentido, então, pessoal, as relações trigonométricas, elas são dadas através da medida de um ângulo que você tem, e aí então você vai utilizar seno, cosseno e tangente. Olha, mas não se preocupe que eu vou mostrar para você de como que isso pode ser fácil.
Veja só, nós temos aqui então o valor de um ângulo, né? Fazemos uma suposição. O valor de um ângulo, que ângulo que é esse? É um ângulo chamado de alfa, beleza? Essa é a medida do ângulo. E aí, pessoal, para você ter em mente, conseguir resolver os exercícios, né, sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo, o que você precisa fazer? Você precisa, então, saber que este ângulo que está aqui, certo? Ele pode ter várias posições, né? Então ele pode estar aqui, o ângulo alfa, mas ele também pode estar aqui, o ângulo alfa, ou ele pode estar aqui no ângulo de 90 graus, né? Aí já fica mais fácil para a gente descobrir. Mas ele está ali. E aí você precisa perceber que você tem catetos, que são B e C, e você tem a hipotenusa, que é A. A hipotenusa, pessoal, ela está sempre de frente com o ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, a hipotenusa nunca muda. Ela está sempre de frente com o ângulo de 90 graus. Beleza? E aí, então, você vai ter aqui que o cateto que está ao lado do ângulo, tudo bem? Então, aqui nós temos um ângulo alfa. O cateto que está ao lado do ângulo, ele é chamado de cateto... O quê? Cateto adjacente. Tudo bem? Esse aqui é o cateto adjacente. Por quê? Ele está adjunto. Ele está adjunto ao ângulo. Tudo bem? Esse que está aqui, o outro cateto, ele está de frente para o ângulo. Então ele é chamado de cateto oposto. Porque ele está oposto ao ângulo. Está de frente, né? Tudo bem? Então, nós vamos ter cateto oposto, cateto adjacente, e nós vamos ter a hipotenusa. Beleza? Então, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Agora, então, só que é claro, você pode também ter o quê? Você pode ter que isso pode mudar. Como? Olha só. Coloquei aqui de outro lado, né? Então veja bem, o ângulo, ele não necessariamente precisa estar aqui na ponta, ele pode estar aqui, tudo bem? Eu vou chamar esse aqui de alfa. Se eu chamar esse ângulo de alfa, você vai ter a hipotenusa, vai estar aqui, né? O ângulo de 90 graus está aqui, né? Então você tem a hipotenusa, está aqui. O cateto agora, o cateto adjacente, passa a ser este outro aqui. Então esse aqui é o cateto. O cateto adjacente nós vamos colocar ele sendo CA, beleza? E o cateto oposto, olha só, que está de frente para o ângulo, é então o cateto oposto. Nós vamos representar ele por CO. E agora, então, nós vamos ter que, para você, por exemplo, a relação que você vai ter, as relações trigonométricas, elas são dadas a partir da medida de um ângulo. Então, veja só, o seno, por exemplo. O seno, olha só, a razão entre as medidas do cateto oposto ao ângulo alfa e da hipotenusa nessa ordem é denominada seno. De alfa, símbolo seno de alfa, assim, né? Então, o que seria isso? Seria então o seno de um determinado ângulo. Tá, me representa isso em imagens, professor. Olha só, vou desenhar aqui para você ver. Temos aqui um triângulo retângulo. Certo? E aí, então, nós vamos ter um cateto oposto. Esse cateto ele pode estar aqui. Olha, perdão, esse ângulo, né? O ângulo pode estar aqui. Então, vamos representar este ângulo aqui por alfa. Então, olha só, o ângulo está aqui, então o cateto oposto está aqui à frente. Então, este é o cateto oposto, que nós vamos chamar de CO. E quem está aqui? Aqui nós vamos ter a hipotenusa. Tudo bem? Então, o seno de um ângulo alfa, ele é dado por cateto oposto, por hipotenusa. Tudo bem? Então, o seno de um ângulo ele é dado por cateto oposto por hipotenusa. Depois, nós vamos ter o cosseno. Professor, me representa o cosseno aí, por favor. É claro. Olha só, vou representar o cosseno aqui para você. Então, nós vamos ter, só lembrando aqui, então, o nosso ângulo, eu posso representar ele aqui, né? Professor, mas no outro não vai ter cateto adjacente? Vai estar aqui, ó, o cateto adjacente vai estar aqui.
beleza? Do lado. Então, ó, aqui eu representei aqui de uma forma diferente só para vocês visualizarem melhor. Aqui, então, nós vamos ter o cateto adjacente. Está onde? Está sempre do lado, ó. Aqui do lado, então, o cateto adjacente. Aqui vai estar de frente, né? Então, vai ser o cateto oposto. E a hipotenusa está de frente para o ângulo 90 graus. Então, a hipotenusa está aqui. O cosseno, pessoal, então, ele é dado pelo quê? Cosseno de alfa é dado por cateto adjacente por hipotenusa. Tudo bem? Então, essa é a fórmula do cosseno. Professor, mas se eu não tiver nem o cosseno nem a tangente? Veja, perdão, nem o cosseno nem o seno, você pode utilizar a tangente. A tangente, galera, ela é dada pelo quê? Ela é dada, então, aqui por um triângulo retângulo, certo? Então, eu vou representar aqui. O ângulo ele pode estar aqui, certo? E aí, então, você vai ter que o cateto oposto está aqui, né? Cateto adjacente aqui e a hipotenusa aqui. Beleza. Então, vamos supor que você queira descobrir, por exemplo, o valor de um cateto adjacente. O que você pode fazer? E você tem a informação do que? Você tem a informação de um cateto oposto. O que você pode fazer nesse sentido? Você pode utilizar a tangente. A tangente ela é representada pela letra TG, né? Tangente de alfa vai ser igual a quê? A cateto oposto por cateto adjacente. Beleza. Agora que você descobriu, então, quais são as relações trigonométricas, certo? Você pode, então, fazer o quê? Você pode utilizar elas nos seus exercícios, beleza? E aqui, pessoal, nós vamos ter, então, o seguinte. Deixa eu só ir daqui para baixo. Um exercício. Olha só, vamos resolver esse exercício? Depois nós vamos voltar lá no início e no final da aula. Resolva os exercícios sobre razões trigonométricas, seria aqui no triângulo retângulo. Perfeito? Determine a altura do prédio. Olha só, vamos determinar a altura desse prédio. Olha só, eu quero saber então a altura do prédio. Beleza? E então você primeiro deve lembrar, ó, onde está o ângulo, certo? Então, determine a altura do prédio. O que eu tenho? Eu tenho então a medida de um lado, tenho a medida do ângulo e quero então saber esta medida aqui, que é a altura do prédio. A partir disso, galera, o que você precisa fazer? Né? Você precisa então localizar os seus pontos. Perceba, o ângulo de 90 graus, olha só, ele está localizado aqui. Se ele está localizado aqui, nós vamos ter que a hipotenusa vai estar aonde? Vai estar de frente para ele, né? Então aqui, sempre localiza a hipotenusa primeiro, beleza? Então a hipotenusa está aqui. Quem está de frente para o meu ângulo? Meu ângulo aqui, olha só. Então deixa eu colocar a hipotenusa. Quem está de frente para este ângulo aqui? É a altura do prédio. Então este será o meu cateto oposto. Então eu preciso achar nas fórmulas, então, o cateto oposto. E eu tenho o quê? Eu tenho o cateto adjacente, que é então 60 metros. Tudo bem? Então esse é o cateto adjacente. Por quê? Porque ele está do lado do meu ângulo. Beleza? Então eu tenho as informações do cateto adjacente, eu quero o cateto oposto e eu não tenho a hipotenusa. Tudo bem? Então eu quero descobrir o cateto oposto, tenho a medida do ângulo e tenho o cateto adjacente. Qual das fórmulas você vai utilizar? Olha só, também tem um macete para você lembrar das fórmulas, que elas são dadas, tem um macete que seria um mnemônico, seria só catoa. Tá, por que só catoa? Porque você tem aqui o seno, S de seno, de alfa, igual ao cateto oposto por hipotenusa. E o K seria então cosseno de alfa igual ao cateto adjacente por hipotenusa. E a tangente? A tangente de alfa é igual ao cateto oposto por cateto adjacente. Tudo bem? Então, só catoa, fica memorizado, seno, cosseno por hipotenusa, seno por cateto oposto por hipotenusa, cosseno, cateto adjacente por hipotenusa e tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Tudo bem? E aí, então, veja só,
nós vamos ter que as medidas, então, dos ângulos, elas são tabeladas, né? Então, aqui nós temos uma tabelinha que ilustra, então, o valor da maioria dos ângulos que caem nos exercícios, tudo bem? Então, essa aqui, essa tabelinha, ela representa, então, o que? Ela representa como se fosse uma forma de resumir a maioria, então, dos valores do seno, por exemplo, de 30, 45 e 60. Por quê? São eles os que são mais abordados dentro desses exercícios, beleza? E aí, para você lembrar dessa tabelinha, tem até uma música. Qual que é essa música? Olha só, para eu cantar essa música aqui para vocês, vou precisar aqui fazer essa tabelinha novamente. Vou cantar só uma vez também, hein, pessoal? Deixa eu colocar aqui o seno. Musiquinha bem bacana, vocês vão gostar. Vai virar hit. Está, beleza. Então, deixa eu colocar aqui agora. Então, esse aqui seria o seno. Esse aqui seria o cosseno. Esse aqui seria a tangente. Tudo bem? Aqui, então, nós teríamos 30 graus, não é? Então, aqui seria 30 graus. Aqui seria 45 graus. E aqui seria 60 graus. Perfeito? E aí, então, vou contar aqui a musiquinha para vocês. A musiquinha é o seguinte, pessoal. Ela é dada, então, por 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um, menos no 1. Então, raiz em cada um, menos no 1. E aí, já tangente é diferente, vem com a gente, quero ver você brilhar. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1. Raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1. Raiz de 3. Agora eu vou, já que eu escrevi tudo, eu vou cantar para vocês. É assim. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Vamos lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um, menos do 1. Já tangente é diferente. Vem com a gente, quero ver você brilhar. Vem comigo. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1. Raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1. Raiz de 3. E assim acabou. Beleza? Agora vamos voltar para o exercício, já que nós sabemos então. Aqui, qual fórmula eu vou utilizar? Você vai utilizar a seguinte fórmula, aquela então que você mais circular. Vamos ver? Olha só, eu quero descobrir o cateto oposto, certo? Então você tem que ter na sua fórmula. Então circulei cateto oposto. Eu tenho um cateto adjacente? Tenho um cateto adjacente. Mas eu tenho um cateto oposto? Não tenho um cateto oposto aqui. Então não vou utilizar. Vamos ver. Aqui, eu quero descobrir o cateto oposto? Quero. Eu tenho o cateto adjacente? Tenho. Então circula. Circulou, qual foi a que você mais circulou? A da tangente. Então é essa que você vai utilizar. O que você vai fazer aqui então? Você vai fazer o seguinte. Você vai utilizar aqui tangente igual... Opa, faltou um detalhinho ali. Tangente é igual ao cateto oposto por cateto adjacente. Vamos chamar o cateto oposto aqui de x. Tudo bem? Então, o que nós vamos ter que fazer? Opa! A tangente, então, nós vamos ter que fazer da seguinte forma. Tangente é igual... Opa! Tangente de 30 graus tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é x, e o cateto adjacente, que é, então, 60. A partir disso, o que você vai fazer? Você vai olhar na tabelinha agora. Aqui na tabelinha, então, você tem que a tangente é essa aqui, você vai localizar aqui. Nós temos que a tangente é 30 graus.
né? Tangente a 30 graus. Qual que é o resultado? Raiz de 3 sobre 3. Então, aqui será o nosso resultado. Tangente a 30 graus é raiz de 3 sobre 3 igual a x por 60. O que você faz nesse caso? Você multiplica cruzado. Então, você vai fazer 3 vezes x, que é, então, 3x, igual a 60 vezes a raiz de 3. Perfeito? E agora, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, então, fazer da seguinte forma. Deixa eu só colocar aqui, então. O 3 está multiplicando o x. O que você faz com ele? Passa ele dividindo. Vai ficar 60 vezes a raiz de 3 dividido por 3. Então, 60 dividido por 3 é 20. O nosso resultado é 20 raiz de 3, o quê? Centímetros. Tudo bem? Opa, metros, né? Centímetros é para nós que estamos visualizando, né? Mas no exercício se trata metros, então o resultado final é com metros. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode me procurar. Outro detalhe também, pessoal, não vou cobrar esse conteúdo, tudo bem? Na prova esse conteúdo no trabalhinho para vocês fazerem. Tudo bem? Então não é conteúdo de prova, beleza? Mas se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Beleza? Então copiem, tudo bem? Tirem print, copiem, passem as informações para a folhinha. Eu vou apagar aqui. Vou apagar porque eu vou precisar utilizar o espaço. Vamos lá. B. Determine no triângulo retângulo ABC as medidas de A e de C indicadas. Então, eu quero saber a medida de A e de C. Para isso, então, lembra da fórmula soca à toa, né? Deixa eu só tirar um print aqui já. Lembra lá, soca à toa. E aí, então, só faltou a tangente aqui. Deixa eu colocar tangente de alfa igual ao cateto oposto por cateto adjacente. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, então. Nós queremos descobrir o valor de A e de C. Eu tenho um ângulo de 30 graus. Vamos começar pelo valor de A, que é o valor da hipotenusa. Nesse sentido, veja só. Você tem, então, um ângulo de 30 graus. Você tem o quê? Você tem o cateto oposto, que é 10. E você quer descobrir, então, o valor da hipotenusa. Como você sabe que esse aqui é a hipotenusa? Olha só, está de frente com o ângulo. Se está de frente com o ângulo, é então a hipotenusa. Então aqui você vai ter vamos ver qual das fórmulas nós vamos utilizar, né, porque acredito que gera uma dúvida para saber qual fórmula eu vou utilizar. Então aqui eu estou mostrando para vocês na prática. Aqui então, eu tenho o cateto oposto, então vou circular, certo? Que é 10. E eu tenho a hipotenusa? Não, mas eu quero descobrir. Então circulei ele 2 vezes. Eu tenho o cateto adjacente? Não. Eu tenho a hipotenusa? Não, mas eu quero descobrir. Então se eu quero descobrir, ou eu tenho ou eu circulo. Eu tenho o cateto oposto? Tenho. Eu tenho o cateto adjacente? Não. Então eu quero descobrir a hipotenusa. Qual foi a fórmula que eu mais circulei? Foi a do seno. Então é o seno que eu vou utilizar. Seno, então, é dado por alfa igual a cateto oposto por hipotenusa. A partir disso, então, o seno de 30 graus, porque está 30 aqui, é igual a quê? É igual ao cateto oposto, que é 10, sobre a hipotenusa, que é x. E qual que é o valor, então, do seno de 30? Eu vou ter que dar uma olhadinha aqui na tabela. Seno de 30 é meio. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou substituir aqui seno. Se seno de 30 é meio, então vou colocar meio igual a 10 por x. O que eu faço? Multiplico cruzado.
E eu vou obter o quê? X é igual a 2 vezes 10. Então, x é igual a 20. Tudo bem? Então, o valor de A nós acabamos de descobrir que é 20. Tudo bem? A partir disso, então, nós descobrimos o valor, então, do valor de A. Agora nós temos que descobrir o valor de C. Aqui, pessoal, você já pode utilizar, caso queira, então, o que? Você pode utilizar aqui já o Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Você já pode utilizar aqui, porque você já tem duas medidas. Não necessariamente você precisa utilizar agora as relações trigonométricas. A partir disso, então, pessoal, eu quero que vocês tirem aquele print bonito, anotem as informações, porque eu vou apagar, tudo bem? Então, depois... Ah, professor, mas por que você vai apagar, meu? O que é isso? Não, é só voltar o vídeo, meu querido. Só voltar o vídeo, tudo bem? Que as informações vão estar lá. Então, o que é a dica que eu dou? Né? Já tentem fazer, pausa e tenta fazer, tudo bem? Então, aqui eu vou apagar as minhas informações que eu coloquei aqui. Então, aqui o seno é cateto oposto por hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. E a tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Beleza? Agora, então, vou dar uma olhada aqui. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o valor de C. A partir, então, do valor de C, pessoal, o que você vai ter que fazer? Né? O valor de C, você vai fazer o seguinte. Para você descobrir, você vai, então, você tem o valor da hipotenusa e você tem que saber o valor do cateto adjacente. Beleza? Cateto adjacente por quê? Porque ele está do lado do meu ângulo. Então, veja só. Eu tenho o valor do cateto oposto? Eu tenho, mas eu não tenho aqui dentro da fórmula do seno o cateto adjacente. Então, eu tenho o cateto oposto, só que eu não tenho o valor do cateto adjacente. Eu preciso lembrar disso. Tá, então vou ver aqui. Eu tenho cateto adjacente? Não, mas eu quero descobrir. Então, lembra, você precisa circular aquilo que você quer descobrir e aquilo que você tem. Então, aqui, dentro das fórmulas, precisa ter aquilo que você precisa descobrir. Eu tenho o valor da hipotenusa? Eu tenho. Já posso utilizar o seno se eu quiser. Olha só, o cosseno, ele é dado por cosseno de alfa igual a cateto adjacente por hipotenusa. Então, o cosseno de 30, né, que é o valor que está ali, o cateto adjacente é quanto? Eu não sei. Eu vou chamar ele de y. Se o valor de A eu chamei de x, né, o outro eu vou chamar de y. E a hipotenusa? A hipotenusa é 20, que eu descobri antes. Então, o cosseno de 30, ele é dado pelo quê? Ele é dado por, cosseno de 30, ele é dado por raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a y por 20. E agora o que eu faço? Multiplico cruzado. 20 vezes raiz de 3. Então, ó, vem comigo, 20 vezes a raiz de 3 é igual a y vezes 2. Então, o que eu vou fazer com o 2 que está multiplicando? Passa ele para o outro lado, dividindo. Né? Então, lembrando que esse negócio de passar para o outro lado é você fazer o quê? Dividir dos dois lados. Né? A minha resposta vai ser 10 raiz de 3 igual a y. Tudo bem? Agora, então, nós vamos para a letra C. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar. Eu estou à disposição. Depois, na sala de aula, eu vou retomar esse assunto com vocês. Tudo bem? Então, fiquem tranquilos. Vamos lá para a letra C. Olha só, pessoal. Geralmente, o que os exercícios fazem? Né? Ou eles trazem para vocês os valores, né, de seno, porque esses valores são todos tabelados, certo? Ou eles trazem para vocês o valor de seno, de cosseno ou da tangente. Então, por exemplo, aqui, o seno de 40 é 0,64. Claro que ele traz um valor aproximado. O cosseno de 40 é 0,77. O da tangente, tangente 40 é 0,84. Então ele traz esse valor tabelado para você. Nós vamos aprender como fazer com o valor tabelado.
E aí, então, mas daí o que acontece? Alguns exercícios não trazem tabelado o valor de 30, 45 e 60. Eles só trazem tabelados os valores que são diferentes de 30, 45 e 60. Beleza? Então, veja só. Vamos lá. Primeiro passo. Tem ângulo. É um triângulo retângulo. E você tem só uma informação? Opa! Já lembra. Só toa. Não dá para esquecer da fórmula. Beleza? Então aqui o só ele é dado por seno de alfa igual a o cateto oposto por hipotenusa. Já o cosseno de alfa ele é dado por cateto adjacente por hipotenusa. E a tangente de alfa ela é dada por cateto oposto por cateto adjacente. A partir disso, então, veja só, eu quero descobrir o valor de x e de y. Primeiramente, eu tenho que localizar. Eu tenho o quê? Eu tenho a hipotenusa. Por que você sabe que essa aqui é hipotenusa? Porque ela está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, lembra. E eu tenho o valor de y aqui. Então, o valor de y é quem? É o cateto adjacente. Beleza? Porque ele está do lado. Já o cateto oposto, ele está o quê? Ele está de frente para o meu ângulo. É x. Vamos descobrir o valor de y primeiro, que é o cateto adjacente? Para isso, então, você vai utilizar qual das fórmulas? Veja só, o seno nem tem o cateto adjacente, então nem preciso circular. Aqui no cosseno eu tenho o cateto adjacente e eu tenho a hipotenusa. Então eu posso utilizar ela para descobrir o valor de y. Então veja só, vou utilizar ela aqui, cosseno, né, de 40 é igual a quê? É igual então ao cateto adjacente, que eu vou chamar de y, pelo que ele é então por 7, que é a hipotenusa. E aí então nós vamos ter que o cosseno de 40 nós acabamos de ver que é 0,77. E isso aqui então vai ser igual a y por 7. Só que o que acontece? Você tem aqui um número com vírgula. O que você faz? Coloca 1 aqui, ó. Beleza? E multiplica cruzado. Você vai ter, então, 1 vezes y, que é y mesmo, né? E 0,77 vezes 7. Então, 1 vezes y é y. 0,77 vezes 7 vai ser quanto? Vamos ver? Então, 7 vezes 7, 49, foi 4. 7 vezes 7, 49. Com 4, foi para 53. 7 vezes 0 é 0. Com 5, 5. Aqui, então, andou 2 casas em cima, nenhuma casa embaixo. Então, no total, anda 2 casas. 5,39. Tudo bem? Então, esse seria o valor de y. Agora, eu quero que vocês descubram o valor de x. Tudo bem? Qual seria o valor de x? Este aqui, descobrir o valor de x, pessoal, é o ponto maior do nosso trabalho, que ele vai valer 2 pontos, tudo bem? Beleza? Então, os outros, só preencher os outros, vale 3, né? E responder o valor de x vale 2, para mim ver se vocês aprenderam. Agora vamos voltar lá no início e descobrir então qual é a altura do prédio. Olha só, a altura do prédio, então aqui vai ser um triângulo retângulo, certo? O ângulo de 90 graus vai estar aqui. Beleza? E você vai ter então o quê? O que você tem aqui? Você tem o valor do quê? O valor, então, do ângulo adjacente, né? O valor do cateto adjacente, perdão. Então, CA, você quer descobrir o CO. Qual fórmula você vai utilizar? Vai ser a tangente. Tudo bem? Já não vou colocar aqui o soca à toa, tudo bem? Porque para não ficar maçante. Mas daí vocês recorrem então àquela fórmula. E pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição. Então vai ser a tangente que eu vou utilizar, porque eu tenho o cateto oposto, eu tenho o cateto adjacente e quero descobrir o cateto oposto. Então o cateto oposto ele é dado por 60. O cateto oposto é o que eu quero descobrir, vou chamar ele de x, perdão, que é a altura do prédio. X por
cateto adjacente, que é 63. Aí eu vou olhar na tabelinha que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então aqui raiz de 3 sobre 3 é igual a x por 63. O que eu faço então? Multiplico cruzado, vai ficar então x vezes 3 é igual a 63 vezes a raiz de 3. Agora então você vai ter 3x igual a 63 vezes raiz de 3 é 63 raiz de 3. O que eu faço com 3 está multiplicando x? Isso divide dos dois lados, ou passa para o outro lado, então 63 vezes a raiz de 3 dividido por 3. E isso aqui vai dar quanto? 63 dividido por 3 é 21 raiz de 3. Tudo bem? Então, 21 raiz de 3, o quê? Metros. Por quê? Estou lidando com altura. Ah, professor, mas por que deu 21? 63 dividido por 3, como multiplico por 3 chega mais próximo de 6? É o 2. Então, 6 vai ficar 0. Abaixo 3 e aqui vai ficar 1. Vai ficar 3 igual a 0. Então, 21. 21 raiz de 3, então, é a nossa resposta. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida eu estou à disposição. Então, esse foi a nossa aula sobre o módulo 33. E qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais.